Lei 32. Desperte as fantasias das pessoas. Em geral, evita-se a verdade, porque ela é feia e desagradável. Não apele para o que é verdadeiro ou real, se não estiver preparado para enfrentar a raiva que vem com o desencanto. A vida é tão dura e angustiante que as pessoas capazes de criar romances ou invocar fantasias são como oásis no meio do deserto, todos correm até lá. Há um enorme poder em despertar a fantasia das pessoas. Tal é o poder das fantasias que tomam conta de nós, especialmente em épocas de escassez e declínio. As pessoas raramente acreditam que a origem dos seus problemas é a sua própria iniquidade e estupidez. A culpa é sempre de alguém ou alguma coisa externa. O outro, o mundo, os deuses e, portanto, a salvação também vem de fora. Para conquistar o poder, você tem de ser forte, você tem de ser fonte de prazer para as pessoas que o cercam. E o prazer vem de brincar com as fantasias dessas pessoas. Não lhes prometa uma melhoria gradual por meio do trabalho árduo. Pelo contrário, prometa-lhes a lua, a grande e súbita transformação, o pote de ouro. A fantasia não atua sozinha, ela exige a rotina como pano de fundo. É a opressão da realidade que permite a fantasia enraizar-se e florescer. Na Veneza do século XVI, a realidade era o declínio e a perda de prestígio. A fantasia correspondente descrevia uma súbita recuperação das glórias passadas do milagre da alquimia. Quem consegue tecer com os fios da dura realidade uma fantasia tem acesso a poderes incalculáveis. Na busca pela fantasia que vai dominar as massas, portanto, fique de olho nas trivialidades que pesam tanto sobre todos nós. Não se distraia com os retratos glamurosos que as pessoas fazem de si mesmas e das suas vidas. Pesquise o que realmente as aprisiona. Uma vez descobrindo isso, você tem a chave mágica que colocará em suas mãos um grande poder. Embora os tempos e as pessoas mudem, vamos examinar algumas das realidades opressivas que não mudam e as oportunidades de poder que elas proporcionam. A realidade. A mudança é lenta e gradual, exige muito trabalho, um pouco de sorte, uma quantidade razoável de sacrifício pessoal e muita paciência. A fantasia. Uma transformação repentina provocará uma mudança total no destino de uma pessoa, evitando o trabalho, a sorte, o sacrifício pessoal e a demora de um só golpe fantástico. Esta é a fantasia por excelência dos charlatões que até hoje ficam nos rondando. Prometa uma grande e radical mudança, da pobreza para a riqueza, da doença para a saúde, da miséria para o êxtase, e você terá seguidores. O que fez o grande trambiqueiro alemão do século XVI, Leonhard Turniser, para se tornar médico da corte do príncipe de Brandeburgo, sem nunca ter estudado medicina? Em vez de receitar amputações ventosas e purgativos de gosto ruim, medicamentos da época, Turniser oferecia elixires adocicados e prometia recuperação imediata. Os cortesãos sofisticados, especialmente, queriam a sua solução de ouro potável, que custava uma fortuna. Se você fosse atacado por uma doença inexplicável, Turniser consultava um horóscopo e receitava um talismã. Quem resistia a essa fantasia, riqueza e bem-estar sem dor nem sacrifícios? A realidade. A sociedade tem códigos e limites bem definidos. Nós compreendemos estes limites e sabemos que temos que nos mover dentro dos mesmos círculos familiares, dia e noite. A fantasia. Podemos entrar num mundo totalmente novo, de códigos diferentes e com a promessa de aventuras. No início do século XVIII, toda Londres se alvoroçou com os boatos sobre um estranho misterioso, um jovem chamado George Psalmanazar. Ele acabara de chegar de uma terra que a maioria dos ingleses julgava fantástica,
a ilha de Formosa, hoje Taiwan, na costa da China. A Universidade de Oxford contratou Pilsamanazar para ensinar a língua que só falava naquela ilha. Alguns anos depois, ele traduziu a Bíblia e em seguida escreveu um livro que se tornou logo um best-seller sobre a história e a geografia de Formosa. A realeza inglesa recebia prodigamente o jovem e ele, onde quer que fosse, divertia seus anfitriões com histórias maravilhosas sobre a sua terra natal e seus costumes bizarros. Quando Psalmanazar morreu, entretanto, seu testamento revelou que ele era apenas um francês com uma fértil imaginação. Tudo que ele contava sobre Formosa, seu alfabeto, seu idioma, sua literatura, toda a sua cultura, era invenção sua. Ele se baseou na ignorância de seus ouvintes para inventar uma complicada história que satisfazia um desejo pelo que era estranho e exótico. O rígido controle da cultura britânica sobre os perigosos sonhos das pessoas lhe deu uma oportunidade ótima para explorar as suas fantasias. A fantasia com o exótico, é claro, passa também pela fantasia sexual, mas não precisa chegar muito perto porque o físico perturba o poder da fantasia. Ele pode ser visto agarrado e depois se torna cansativo. O destino da maioria dos cortesãos, os encantos físicos da amante só despertam o apetite do seu senhor por prazeres diferentes. É uma nova beleza a ser adorada para dar poder. A fantasia deve permanecer até certo ponto irrealizada, literalmente irreal. A dançarina Mata Hari, por exemplo, que ficou famosa em Paris antes da Primeira Guerra Mundial, tinha uma aparência bastante comum. Seu poder vinha da fantasia que ela criou sobre si mesma, como uma mulher exótica e estranha, impenetrável e indecifrável. O tabu com que ela operava não era tanto o sexo em si, mas o desrespeito aos códigos sociais. Outra forma de fantasia com o exótico é simplesmente a esperança de alívio para o tédio. Os charlatões adoram brincar com a opressão do mundo do trabalho, com a sua falta de aventura. Suas trapaças envolvem, digamos, a recuperação do tesouro espanhol com a possível participação de uma atraente senhorita mexicana e uma conexão com o presidente de um país sul-americano. Qualquer coisa que ofereça um alívio para a rotina. A realidade, a sociedade é fragmentada e cheia de conflitos. A fantasia, as pessoas podem se juntar numa união mística de almas. Na década de 1920, o trapaceiro Oscar Hatzel ficou rico de repente com o velho truque de Sir Francis Drake, que prometia basicamente a qualquer otário que tivesse o sobrenome Drake uma parte do desaparecido tesouro de Drake, ao qual Hatzel tinha acesso. Milhares de pessoas de todo o meio oeste caíram no logro que Hatzel espertamente transformou numa cruzada contra o governo e todos que tentassem impedir que a fortuna de Drake chegasse às mãos de seus legítimos herdeiros. Criou-se uma união mística dos oprimidos Drake, com encontros e comícios exaltados. Prometa uma união desse tipo e você conquistará muito poder, mas é um poder perigoso que pode se voltar facilmente contra você. Esta é uma fantasia para demagogos. A realidade: morte. Os mortos não voltam, não se muda o passado. A fantasia: uma súbita inversão deste fato intolerável. Esta trapaça tem muitas variações, mas exige grande habilidade e sutileza. Há muito tempo que se reconhece a beleza e a importância da arte de Vermeer, mas seus quadros são poucos e extremamente raros. Na década de 1930, entretanto, começaram a surgir Vermeer no mercado de arte. Chamaram especialistas para conferir e eles garantiram que eram autênticos. Possuir um destes novos Vermeer seria o auge da carreira de um colecionador. Era como a ressurreição de Lázaro. Curiosamente, Vermeer tinha ressuscitado. Alterou seu passado. Só mais tarde se soube que os novos Vermeer eram obra de um falsário holandês de meia idade, um tal Han van Meegeren,
E ele tinha escolhido Vermeer porque compreendeu o mecanismo da fantasia. Os quadros pareceriam reais exatamente porque o público e os especialistas também queriam muito acreditar que eram. Lembre-se, a chave para a fantasia é a distância. O que está distante fascina e promete, parece simples e sem problemas. O que você está oferecendo, portanto, deve ser inalcançável. Não deixe que se torne opressivamente familiar. É a miragem lá longe, que vai afastando conforme o todo se aproxima. Não seja muito objetivo ao descrever a fantasia. Mantenha-a indefinida. Como um forjador de fantasias, deixe a vítima se aproximar o bastante para ver se sentir tentada, mantendo-a, porém, afastada o suficiente para continuar sonhando e desejando. A mentira é um feitiço, uma invenção que pode ser ornamentada como uma fantasia. Pode estar revestida com ideias místicas. A verdade é fria, sóbria, não tão confortável de se assimilar. A mentira é mais apetitosa. A pessoa mais detestável do mundo é a que sempre fala a verdade. Nunca romanceia. Eu acho sempre mais interessante e lucrativo romancear do que dizer a verdade. O funeral da leoa. Tendo o leão perdido subitamente a sua rainha, todos se apressaram a mostrar fidelidade ao monarca, oferecendo-lhe consolo. Mas, infelizmente, esses cumprimentos só estavam deixando o viúvo mais aflito. Noticiou-se por todo o reino a hora e o lugar do funeral. Os oficiais receberam ordem para ficar de prontidão, dirigir a cerimônia e distribuir as pessoas segundo seus respectivos lugares na sociedade. Pode-se bem imaginar que não faltou ninguém. O monarca deu vazio à sua tristeza e a toda a caverna. Visto que leões não têm outros templos, ressoava com seus lamentos. Seguindo seu exemplo, todos os cortesãos fugiram. Em seus diferentes tons, a corte é um lugar onde todos ficam tristes, alegres ou indiferentes, de acordo com o príncipe reinante. Ou, se alguém não se sente assim, pelo menos tenta parecer que sente. Todos procuram imitar o Senhor. Disse que uma só cabeça anima milhares de corpos, mostrando nitidamente que os seres humanos não passam de máquinas. Mas voltemos ao nosso assunto. Só o veado não chorava. Como ele era capuz disso? Está escrito errado aqui, mas eu acho que é. Como ele era capaz disso? Realmente. A morte da rainha era uma desforra pura a ele. Ela havia estrangulado a sua esposa e o seu filho. Um cortesão achou justo contar ao consternado monarca e até afirmou ter visto o veado rir. A ira de um rei, disse Salomão, é terrível, principalmente a de um rei leão. Miserável forasteiro, exclamou, ousas rir quando todos à sua volta se desfazem em lágrimas? Não sujaremos nossas garras reais com teu sangue profano. Vingarás, bravo lobo, a nossa rainha, imolando esse traidor à sua augusta alma? Ao que o veado respondeu, Senhor, já não é mais hora de chorar. A tristeza aqui é supérflua. Vossa reverenciada esposa acabou de aparecer para mim, repousando sobre um leito de rosas. E eu a reconheci instantaneamente, amigo. Ela me disse, termine essa pompa fúnebre, faça cessar essas lágrimas inúteis. Provei milhares de delícias nos campos elíseos, conversando com santos como eu. Deixe que o desespero do rei permaneça por uns tempos incontido. Ele me glorifica. Mal ele havia falado quando alguém gritou, um milagre, um milagre. O veado, em vez de ser punido, recebeu um belo presente. Deixe que o rei sonhe, teça-lhe elogios e conte-lhe algumas mentiras agradáveis e fantásticas. Por mais indignado que ele esteja com você, engolirá a isca e fará de você o seu melhor amigo. Fábulas de Jean de La Fontaine.
Se quiser contar mentiras que pareçam verídicas, não conte a verdade na qual ninguém vai acreditar. Imperador Tokuga, que nome diferente aqui. Século XVII. Nenhum homem precisa se desesperar para convencer os outros das suas hipóteses mais extravagantes, se tiver arte suficiente para apresentá-las em cores favoráveis. O inverso. Se há poder em despertar as fantasias das massas, também há riscos. A fantasia em geral tem um componente de jogo. O público percebe mais ou menos que está sendo enganado, mesmo assim alimenta o sonho. Se diverte e aprecia o afastamento temporário da rotina que você estaria lhe proporcionando. Portanto, não exagere, não se aproxime demais do ponto onde se espera que você produza resultados. Esse lugar pode ser extremamente arriscado. Uma última coisa, não cometa jamais o erro de achar que a fantasia é sempre fantástica. Ela sem dúvida contrasta com a realidade, mas a própria realidade é às vezes tão teatral e estilizada que a fantasia se torna um desejo por coisas simples. A imagem que Abraham Lincoln criou para si mesmo, por exemplo, como um simples advogado provinciano barbudo, fez dele o presidente do povo. P.T. Barnum criou um ato de grande sucesso com Tom Thumb, um anão travestido de líderes famosos do passado, como Napoleão, e os satirizava maldosamente. O espetáculo agradava a todos, até a rainha Vitória, porque apelava para a fantasia da época. Basta com os vaidosos governantes da história. O homem comum é que sabe das coisas. Tom Thumb inverteu o modelo familiar da fantasia em que o ideal é o que é estranho e desconhecido, mas o ato continuava obedecendo à lei, pois a base era a fantasia de que o homem simples não tem problemas e é mais feliz do que o rico e poderoso. Tanto Lincoln quanto Tom Thumb representaram o plebeu que se mantinha cuidadosamente à distância. Se você jogar com essa fantasia, deve também ter cuidado de cultivar o distanciamento e não deixar que a sua persona plebeia se torne familiar demais, ou não se projetará como fantasia. E aqui termina o capítulo 32. Até o próximo.